Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos entrar aí num conteúdo novo. Nós vamos abordar a questão da nossa população brasileira. Vamos aprender aí sobre a nossa sociedade brasileira. Quais os critérios, que se é utilizado para que a gente possa verificar as informações da nossa sociedade, e das sociedades como um todo. Mas sempre lembrando a vocês que no 7º ano vocês estão vendo aí conteúdos a nível Brasil, então nesse momento vocês vão estudar um pouco sobre a formação, sobre a composição aí da nossa sociedade, aquilo que é verificado, de que forma, como o nosso país ele é estruturado hoje em relação à nossa sociedade. Antes, de nós entrarmos aí realmente no conhecimento de população, turma, primeiro a gente precisa falar sobre a demografia. A demografia, turma, ela é a área do conhecimento que vai se preocupar em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população. Ela vai utilizar, pesquisas, ela vai utilizar elementos estatísticos, principalmente para que ela possa depois formular todas essas questões, para que ela possa aí depois nos passar todas as devidas informações necessárias quando a gente estuda o conteúdo de população, quando a gente aí pega, as informações sobre as diversas sociedades que nós temos no mundo todo. A população, turma, ela corresponde ao grupo ou número de indivíduos que vivem em um determinado local. Como nós estamos estudando as informações a nível Brasil, então nós vamos ficar aqui, retidos, vamos ficar presos, vamos dizer dessa forma, somente as informações referentes à nossa sociedade brasileira. Eu começo aí primeiro, destacando para vocês a atuação do IBGE. O IBGE, ele é um órgão do governo, ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. E o IBGE, turma, ele tem como finalidade fazer o levantamento de todas as informações da nossa sociedade, fazer o levantamento das informações de todo o nosso país, sejam informações físicas, informações culturais, informações sociais, informações econômicas, até mesmo algumas informações políticas também. Justamente por quê, turma? Porque quando o IBGE ele faz o levantamento de todas essas informações, ele depois passa, essas informações para os devidos órgãos responsáveis, principalmente aí para os órgãos do governo, justamente para que o governo possa saber aquilo que de fato ele realmente tem dentro do seu país. Então, o IBGE, turma, ele é o responsável por coletar todas as informações da nossa sociedade, todas as informações contidas dentro do nosso país e que depois aquelas informações ali é que vão ser seguidas não só pelo governo, mas também pela nossa sociedade. Vocês já ouviram falar no censo demográfico? O censo demográfico, ele ocorre a partir do IBGE, a partir do IBGE, realizar esse censo, realizar essa coleta de pesquisa. Ele acontece a cada 10 anos e o censo, turma, ele é justamente, responsável por fazer esse levantamento aí de informações. Por isso que quando, nós estamos aí no período de realização do censo, na maioria das vezes, há algumas pessoas credenciadas, com crachás, às vezes até mesmo com pranchetas, tudo direitinho, eles batem nas nossas residências e dali eles começam a fazer uma porção de perguntas, do tipo, quantas pessoas moram dentro de uma casa, qual é a sua renda, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas cursam uma universidade, se é uma universidade pública, se é uma universidade particular. Enfim, eles fazem uma série de perguntas
Justamente para quê? Para que eles possam coletar, né? Para que eles possam depois analisar essas respostas, montar gráficos, montar mapas, né? Elaborar ali toda a porcentagem necessária, as estatísticas, justamente para que eles possam passar para o governo essas informações da nossa sociedade. Por que que o censo ele é importante, né? Por que que o IBGE, quando realiza o censo, essa pesquisa, né, esse levantamento de dados, turma, ele é extremamente importante, porque é ele que vai nortear o nosso governo para que o governo venha fazer os devidos investimentos necessários. Por exemplo, se no levantamento de dados do censo, né, que o IBGE fez durante um período, e ali ficou constatado que você tem uma maior presença, né, uma maior quantidade de jovens, uma maior taxa de natalidade, né, uma maior base, por exemplo, então ali vai ficar comprovado de que o país possui um índice muito grande de jovens, e aí o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar que o governo, por exemplo, ele vai precisar fazer investimentos na área dos jovens, que no caso, né, representa aí a área de vocês, como criação de escolas técnicas, vagas também em escolas técnicas, jovens aprendiz, né, oportunidades aí de emprego, oportunidades de cursos profissionalizantes, criar também outras maternidades, né, com mais vagas em outras escolas e tantas outras coisas que os jovens costumam utilizar aqui no nosso país. E assim, turma, vai ocorrendo a partir do momento que essas informações vão sendo liberadas, né? A partir do momento aí que o governo, né, vê, né, ele analisa ali qual é o maior grupo que ele possui dentro do seu país. Então, essa realização do censo, ela é importante justamente para que o governo possa ter a noção daquilo que ele tem dentro do seu país e de quais áreas ele necessita fazer o investimento para uma melhor oportunidade de vida da sua sociedade. Lembrando que o censo ele só é realizado a cada 10 anos. Então, o levantamento dessas informações, se nós formos pesquisar, por exemplo, no site do IBGE, são informações que ocorreram há 10 anos atrás, tá? São informações aí, por exemplo, do ano de 2010. Não são informações de agora. Para o ano que vem, nós já vamos ter aí uma nova atualização dessas informações a partir do levantamento de dados do IBGE, a partir de uma nova pesquisa feita com a nossa sociedade. Quando nós estudamos, turma, população, nós temos dois conceitos que são importantíssimos, tá? Nós temos dois conceitos aí que são conceitos chaves para que a gente venha utilizar, né, e para que a gente venha abordar as temáticas aí de população. A primeira, turma, é a população absoluta. O que ela representa? Ela vai representar o número total de habitantes de um determinado lugar, ou seja, de um determinado país. Esse número ele é obtido a partir de levantamentos gerais da população, como, por exemplo, a informação aí do censo, né? A coletagem aí de informações do censo, justamente para saber as informações da nossa sociedade. Quando eu falo de população absoluta, turma, eu estou classificando que o meu país ele pode ser populoso, tá? Quando eu falo de população absoluta, eu utilizo muito esse termo de populoso. O populoso, turma, o que ele vai representar? Ele vai representar, né, ele vai classificar aí se o meu país possui uma alta quantidade de habitantes. Ele vai representar se o meu país possui aí uma alta quantidade de pessoas que habitam um determinado território. Embaixo, né, eu coloquei aí para vocês os países com as maiores populações absolutas. Eu chamo a atenção de vocês de que alguns anos atrás, o Brasil ele ocupava o 5º lugar. E quem ocupava o 6º lugar era justamente o Paquistão, tá? Hoje em dia, já
houve aí, né, essa modificação. Hoje em dia, nós já temos o Paquistão ocupando o 5º lugar e o nosso país aqui, o Brasil, ocupa o 6º lugar. Isso significa que eu vou classificar para vocês que o Brasil é um país populoso. Professora, por que ele é um país populoso? Porque o meu país possui um número muito alto de habitantes, porque eu possuo, né, o nosso país aqui possui uma grande quantidade de habitantes, um número aí bem elevado de habitantes no meu país. Então, quando eu trabalho população absoluta, eu estou classificando o número total de habitantes que eu tenho dentro do meu país. E aí eu vou classificar se ele é populoso ou não. Além da população absoluta, nós também temos a população relativa. O próprio nome já está dizendo, né? Relativa. Vai estar sendo mencionado uma determinada área. Vai estar sendo classificado aí, né? Uma determinada área. A população relativa, turma, ela é o indicador demográfico, que também é conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional. O que ela vai representar? Ela vai representar a minha quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. O que isso significa, turma? Esse resultado, né, da população, da minha quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, ela vai ser obtida pela divisão da população absoluta de um determinado território pela área na qual essa população ela está distribuída. Quando eu trabalho população relativa, eu vou classificar se o meu país é povoado ou não. Essa informação, né, ela é possível analisar a proporção da população em termos de ocupação em relação ao nosso território. O que a população relativa, ela tem como indicativa, ela tem como finalidade? Ela tem como finalidade, turma, mostrar pra gente, né, e mostrar também para o governo, né, se a nossa sociedade, ela consegue habitar o nosso território de uma forma igual. O que significa isso? Para que eu classifique que o meu país ele é povoado, eu preciso ter, turma, a mesma quantidade de habitantes em todas as áreas do meu país. O Brasil, turma, ele possui 26 estados e um distrito federal. Para que o meu país seja povoado, por exemplo, eu preciso ter aí pelo menos, né, vamos fazer num cálculo aí, vamos fazer aí mais ou menos 24 habitantes por quilômetros quadrados. O que significa isso? Para ele ser povoado, eu preciso ter cerca de 24 habitantes por quilômetros quadrados nos 26 estados, mais o Distrito Federal que eu tenho no meu país. Isso é classificar que o meu país é povoado. Só que aqui eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Eu não estou classificando que ele é, eu estou dando um exemplo. Eu ainda coloquei aqui para vocês também, né, falando que existem alguns critérios, né, que vão influenciar nessa questão para classificar se o meu país ele é povoado ou não. Esses critérios, turma, eu listei aí embaixo como países com grandes extensões continentais, formas de desenvolvimento econômico e formas de desenvolvimento histórico do nosso país. O primeiro, países com grandes extensões continentais. Geralmente, os países que possuem uma grande extensão territorial, eles realmente não conseguem ter a sua população habitando todas as áreas de uma mesma forma. Justamente por quê? Porque são países muito extensos, são países, né, onde a sua extensão de terra ela consegue ser superior à sua quantidade de população.
E também, turma, quando você tem países que são muito extensos, né, territorialmente, existem fatores físicos da natureza que vão influenciar, como, por exemplo, o tipo de clima, relevo, as manifestações internas da Terra e alguns outros fatores que também podem influenciar. Então, esse é o primeiro requisito. Geralmente, na maioria das vezes, os países com grandes extensões continentais, eles não são povoados. Segundo ponto, as formas de desenvolvimento econômico. Dependendo, turma, do desenvolvimento econômico de cada área do nosso país, isso também vai influenciar nessa distribuição da sociedade. Lembra que eu falei para vocês em aula que a região norte, por exemplo, ela não é tão desenvolvida assim como a região sudeste? Obviamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma maior quantidade, né, uma maior concentração de pessoas no sudeste do que no norte. Justamente porque, devido aos investimentos, né, devido ao desenvolvimento econômico, por exemplo, dessas duas regiões que são completamente diferentes. Então, o desenvolvimento econômico do país, ele também é fundamental para fazer com que essa sociedade venha se distribuir pelo meu país. E no terceiro caso que eu falei, nós também temos a questão do nosso desenvolvimento histórico. Como que o país se desenvolveu lá no período dos portugueses? Como foi esse período histórico dele? O que aconteceu? O que deixou de acontecer? E isso tudo, turma, também vai influenciar na dispersão da nossa sociedade. Então, turma, com isso, tá? Eu posso garantir aqui para vocês que o Brasil, ele é um país populoso, porém não é povoado. O nosso país, turma, ele não é povoado, porque a nossa sociedade não habita o nosso território de uma forma igual. Aqui, turma, eu procurei colocar para vocês, né, para que vocês possam verificar como que se ocorre o cálculo para nós sabermos a população relativa do nosso país. Então, a gente pega a população absoluta, que é o nosso número total de habitantes, e nós vamos dividir pela área do nosso país. Essa informação aqui é de 2016, tá? Então, turma, nessa conta aí que o IBGE fez, essa conta não são vocês que fazem, essa conta é o IBGE que é o responsável por fazer, a partir do levantamento de dados, né? A partir da coletagem aí do censo que eles fazem. Então, turma, aqui, né, segundo o IBGE, a nossa população relativa, ela teria que ser de 24,20 habitantes por quilômetros quadrados. Não pensem vocês, né, que esse 24 aí representa somente 24 pessoas, tá? Porque representa muito mais do que isso. Mas aqui é um cálculo a partir da nossa população absoluta e também a partir da área do nosso país. Então, turma, para que o Brasil fosse um país povoado, em cada estado, né, nos 26 estados, mais o Distrito Federal, nós teríamos que ter 24,20 habitantes por quilômetros quadrados. Esse seria, né, a proporção certa para classificar que o Brasil seria povoado. Mas, como eu falei, eu vou tornar a repetir para vocês, o nosso país não é povoado. Mas, professora, por que o nosso país ele não é povoado? Ele não é povoado, turma, a partir daqueles 3 fatores que eu coloquei lá na frente para vocês. A partir daqueles 3 fatores, né, que eu coloquei como um país com grande dimensão continental, o nosso desenvolvimento econômico e também o nosso desenvolvimento histórico. Tudo isso influencia nessa parte da população relativa.
Turma, esse mapa aqui, ele já é um mapa mais atual, tá? Mostrando aí a nossa densidade populacional, né? Ou seja, a nossa população relativa, que teria que ser aí de 24,96 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Mas, novamente, eu digo aí para vocês, né, que esse seria o valor exato de que a sociedade, né, deveria habitar em todas as partes do nosso país. Porém, mais uma vez, eu vou repetir para vocês de que o nosso país, ele não é povoado. Vocês vão ver na próxima imagem o porquê, né, de que o nosso país não possui essa classificação aí de um país povoado. Aqui está, turma, o nosso último mapa representando a densidade demográfica do nosso país no ano de 2010, quando foi feito aí as informações, né, do último censo, quando foi realizado aí as informações do último censo pelo IBGE. Nós temos uma legenda, tá? E essa legenda, turma, ela está aí justamente, né, mostrando para vocês a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados no nosso país. Vocês conseguem perceber pelas cores, vocês conseguem perceber pela numeração que essa quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, ela varia para todas as áreas do nosso país. Vocês podem reparar que existem áreas onde nós temos mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados e temos áreas como, por exemplo, a região norte, que possui aí, né, menos de 1 habitante por quilômetros quadrados. Essa, turma, é a atual densidade demográfica do nosso país, tá? Essa é a atual realidade do nosso território brasileiro. Por isso eu tô aí novamente, né, frisando para vocês de que o nosso país não é povoado, justamente porque a nossa sociedade, ela não habita o nosso território em uma mesma proporção. Ela não habita o nosso território de um mesmo modo. E como eu falei para vocês antes, né, eu vou repetir aqui que existem fatores que realmente vão ser levados em consideração, né, que precisam ser levados em consideração e que eles vão fazer toda a diferença quando você tem o levantamento de dados dessas informações, que foi justamente a questão de grande extensão territorial, a questão de desenvolvimento econômico e também a questão de desenvolvimento histórico. Vocês sabem que aqui no Brasil, o nosso litoral, ele sempre se desenvolveu desde o período dos portugueses. Vocês sabem que o litoral brasileiro, ele foi justamente a parte do nosso território, né, que mais conseguiu se desenvolver desde que os portugueses chegaram aqui lá no período, né, das grandes navegações. E que, infelizmente, depois, até mesmo que os portugueses foram embora, o interior do nosso país não conseguiu se desenvolver como realmente deveria ter se desenvolvido por vários fatores. Por exemplo, a região norte, nós tivemos problemas em relação à vegetação, em relação à bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Outros estados, né, nós também tivemos problemas aí quanto às vegetações, né, quanto às questões naturais e também pelo fato de que não se desenvolveram economicamente lá no período dos portugueses. Então, turma, eu quero reforçar aqui para vocês uma coisa que é muito cobrada em prova. As pessoas costumam muito cobrar em prova o porquê que o nosso país ele é populoso e não povoado. E a resposta, turma, ela é bem simples, porque basta, né, nós classificarmos aí que o Brasil é um país populoso por possuir uma alta quantidade de habitantes, por possuir um elevado número de habitantes no total e que não somos povoados porque o nosso país, né, porque a nossa sociedade não consegue habitar o nosso território de uma forma igual.
a partir de alguns aspectos que foram necessários para que isso acontecesse. Tá certo, turma? Então, olha só, esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham compreendido essa temática aí populacional que a gente trabalha quando nós vamos estudar a dinâmica da população e da nossa sociedade como um todo. Até a próxima, turma!